Bom, foi um período bem gostoso de aprendizado da palavra do Senhor. Nós mudamos o horário da escola dominical das 9 para as 9h30. Os irmãos dormiam um pouquinho mais aí no domingo. Então, das 9h30 às 11 horas, todo domingo. Menos o primeiro domingo de cada mês. Então, significa que domingo que vem não haverá aula na escola dominical. É um domingo dedicado aí para os irmãos passarem com a família. E aí, do segundo domingo em diante, nós temos aula. Vamos abrir a nossa Bíblia em Tiago, capítulo 4. Livro de Tiago, está lá no Novo Testamento, próximo do fim do Novo. Depois de Hebreus vem Tiago. Tiago capítulo 4. Nós temos também o trabalho com as cestas que dão assistência às famílias necessitadas. A Cleides aí Cleide está responsável por esse trabalho, então gostaria que os irmãos continuassem trazendo os mantimentos para que a gente pudesse atender as famílias necessitadas. Capítulo 4, vamos ler apenas o verso de número 7 da palavra do Senhor. Diz assim a Sagrada Escritura: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Amém? Graças a Deus por esta palavra. Vamos orar ao Senhor. Os irmãos que têm um pedido de oração podem colocá-lo diante do Senhor neste momento. Feche os teus olhos. Graças te damos, ó Deus, por estarmos mais uma vez reunidos em nome de Jesus neste lugar. Graças porque o Senhor está conosco. Graças porque o Senhor tem abençoado a vida de cada um de nós. Graças te damos pela leitura de tua palavra que fizemos esta noite. Que ela venha falar ao nosso coração, ó Pai, que ela venha transformar a nossa realidade pessoal, que ela venha transformar esta comunidade, esta igreja, para a glória do Senhor. Ó Deus amado, pedimos a Tua bênção sobre os irmãos necessitados, aqueles que estão enfermos, aqueles que têm um problema físico, aqueles que têm um problema emocional, espiritual, que o Senhor possa estender a Tua mão, fortalecendo, transformando, curando, libertando, modificando, pela Tua presença, pelo poder do Teu Espírito Santo. Ó Deus amado, abençoe os demais irmãos que também não puderam estar conosco esta noite, por motivos de viagem ou outros quaisquer, que o Senhor os guarde, os abençoe os que vieram aqui, ó Pai, nesta reunião, que todos possam sair daqui repletos do conhecimento da Tua palavra, da Tua instrução, da ministração do Senhor sobre a nossa vida. Muito obrigado por tudo, ó Pai, que tem nos dado. Dá-nos sabedoria para compreender a Tua palavra, dá-nos discernimento para compreender a Tua palavra esta noite, e que tudo seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Em nome do Senhor. Amém. Muito bem, irmãos, hoje eu quero continuar uma série que eu comecei assim, meio que sem programar, a obra de Cristo em nós. E hoje eu quero falar sobre a obra de Cristo em nós, o poder para resistir ao diabo.
Nós já falamos sobre a obra de Cristo em nós, no aspecto da humildade, e depois falamos sobre a obra de Cristo em nós, nos transformando em discípulos, no aspecto do discipulado, que é ser um discípulo. E agora eu quero falar sobre este aspecto também, muito importante, a meu ver, da obra de Cristo em nós. Falo aos irmãos esta noite sobre a resistência que nós temos que ter e oferecer em relação ao diabo. O texto que nós lemos esta noite, carta de Tiago, fala no versículo que lemos sobre a resistência e a necessidade de resistirmos ao diabo. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O pastor já começou a mensagem com o pé esquerdo. Começou a mensagem falando no diabo. Eu sei que muitas pessoas não gostam que se fale a respeito do diabo. Muitos ficam com medo quando se fala diabo, cruz credo. Outros evitam falar no diabo, porque vai que atraia algum elemento negativo para a vida da pessoa. Vai que atraia alguma influência maligna para a vida da pessoa. É igual quando as pessoas mais antigas iam falar de câncer. Não podia falar a palavra câncer, porque era uma palavra que de repente podia trazer algum fluido negativo. Então, dizia, doença ruim. Como se houvesse alguma doença boa, né? Está com a doença ruim. Então a gente já sabia que era câncer. Então, mais ou menos assim com o diabo. As pessoas, quando vão se referir ao diabo, digam coisa ruim. O coisa, a coisa, o negócio. Tem gente que tem medo, que ao pronunciar esta palavra vai trazer alguma influência má. Mas nós não podemos nos esquecer que Jesus falou muito claro para nós a respeito do diabo. E como a nossa proposta é pregar a mensagem de Jesus na sua integralidade, integralmente aquilo que Jesus ensinou é o que nós queremos pregar, nós não podemos fugir ao assunto do diabo, porque o próprio Jesus e a Bíblia, as Escrituras, falaram sobre ele. Além do mais, Jesus foi a pessoa que mais falou sobre o inferno na Bíblia toda. E eu sei que a gente tem uma resistência quando vai falar diabo, inferno, pronto, estragou a mensagem. A Bíblia fala sobre o diabo. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 2, verso 11, o apóstolo Paulo diz que nós não devemos ignorar as estratégias ou os planos de Satanás, que é outro nome do diabo. Então vejam vocês que há um ser sobrenatural, um ser espiritual. E esse ser pratica, deseja e produz o mal. Esse ser está acompanhado de outros seres malignos, que são os demônios, e eles estão espalhados pela sociedade. Quando o livro de Jó, no Antigo Testamento, nos fala do diabo,
diz que quando ele se apresentou diante de Deus, Deus perguntou para ele: de onde vem Satanás? Ele diz: eu venho de rodear a terra e andar por ela. Então, por mais que muito crente esteja amarrando o diabo, ele não está amarrado ainda. Ele está solto e perambulando pela terra com os seus demônios. É claro que ele deseja mesmo que as pessoas não falem no nome dele. Ele deseja que as pessoas não comentem sobre ele, porque quanto menos as pessoas souberem da existência dele, mais ele vai atuar e enganar essas pessoas que acham que ele não existe, ou que acham que só pelo fato de dizer, sai para lá coisa ruim, que ele já desapareceu, não está mais perto deles. Ele se alegra com esse tipo de coisa, porque a ignorância produz a destruição na vida das pessoas. Porque esse ser espiritual, sobrenatural, odeia a todos os que estão debaixo da mão de Deus. E ele trabalha incessantemente para destruir, trabalha para amargurar, trabalha para complicar, trabalha para perturbar, trabalha para enroscar a vida das pessoas, mesmo daqueles que são cristãos. O apóstolo Paulo chegou a dizer: nós intentávamos ir para tal lugar, mas Satanás impediu. A Bíblia nos ensina que nós devemos estar alertas, porque o diabo tem astutas ciladas, armadilhas. Quando eu penso nisso, eu penso nas armadilhas que quando a gente era criança, eu, Júnior, meu primo, a gente ia para os sítios e a gente fazia, o Júnior sempre foi esperto em fazer arapucas, não sei onde ele aprendeu, e eu ficava na cola dele, e a gente fazia arapuca para pegar passarinhos na mata, mas a gente tinha que esconder as arapucas, não podia deixar ela à vista, tinha que colocar uns galhos em cima, umas folhinhas, para que os pássaros, não vissem, não notassem que ali existia uma armadilha para pegá-los. Quando eu olho para as ações do inimigo, eu penso, já logo essa imagem vem na minha cabeça. O inimigo às vezes faz algumas armadilhas muito bem camufladas, muito bem cheirosas, muito bonitas para a gente, e se a gente não estiver debaixo da orientação do Espírito Santo, se a gente não estiver debaixo da graça de Deus, se a gente não estiver debaixo do discernimento do Espírito Santo, é muito fácil nós sermos enroscados, engodados por essas armadilhas. A Bíblia nos ensina que devemos resistir ao diabo. No texto que nós lemos, mas antes de dizer resistam ao diabo, ela diz: submetei-vos, sejam submissos a Deus. Ponto. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então o primeiro passo para quem quer resistir o diabo é estar se submetendo a Deus. Tem gente que quer resistir o diabo com palavras mágicas. O diabo não tem medo de palavras mágicas. O diabo não tem medo de Bíblia aberta na cabeceira da cama. Aliás, o próprio diabo citou a Bíblia para Jesus. O diabo não tem medo de gente que sabe pronunciar certinho o credo da igreja. O diabo não tem medo de gente que sabe cantar as músicas da igreja, que sabe os salmos de cor.
Mas com certeza é um problema para a força das trevas quando alguém se submete à vontade de Deus. Sejais submissos à vontade de Deus, e então resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Como resistir ao diabo? Já que ele está sempre, e a Bíblia diz que ele anda em derredor dos cristãos. Isso é uma coisa séria, não é uma brincadeira, não é um conto de fadas. Isto não é uma tentativa de manipulação religiosa sobre as pessoas. A Bíblia é a verdade, e a Bíblia nos diz que Satanás anda ao redor dos cristãos, tentando encontrar alguma coisa para que possa tragá-los de alguma forma. Por isso é importante nós entendermos o nosso papel como cristãos. A Bíblia nos diz: resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas para resisti-lo, primeiro eu preciso me submeter à vontade de Deus. Tem gente que quer resistir o diabo, mas não se submete a Deus. Não se dá para resistir Satanás sem estar antes submisso à vontade de Deus. Porque quem não está submisso à vontade de Deus, está submisso à vontade das trevas. Não há meio termo no mundo, não há meio termo, não há um estágio intermediário. Não há essa liberdade, que na realidade é uma pseudo-liberdade que as pessoas pensam que tem. Não há. A Bíblia é muito clara e categórica: ou as pessoas estão fazendo a vontade de Deus, submissos à vontade de Deus, ou as pessoas estão fazendo a vontade das trevas, submisso à vontade das trevas. Quer as pessoas acreditem na existência do mal ou não, quer as pessoas zombem do diabo ou não, quer as pessoas acham que ele exista ou não, isso não tem a menor importância o que as pessoas acham. O que tem importância é o que a palavra de Deus nos diz, e a palavra de Deus nos diz que só tem dois caminhos. Uma porta é estreita, que leva ao céu e à salvação. Uma porta é larga e que leva à perdição, e muitos são os que entram pela porta larga. Então não há meio termo. Ou eu e você estamos submissos e fazendo a vontade de Deus, ou eu e você não estamos submissos a Deus e assim estamos submissos à vontade das trevas. Então precisamos primeiro nos submetermos a Deus, mas também precisamos, submetendo-nos a Deus, precisamos entender as estratégias do nosso inimigo, que é o diabo. Precisamos entender as suas estratégias, e quanto menos entendermos as suas estratégias, mais seremos alvos fáceis para cairmos nas suas ciladas. O diabo usa ferramentas que ele possui para destruir as pessoas, várias ferramentas. Eu quero elencar algumas coisas esta noite que o inimigo utiliza para que eu e você possamos aprender como lidar com essas situações e como resistir ao diabo. Porque o resistir ao diabo não é um papel de Deus, o resistir ao diabo é um papel do ser humano. Não adianta a gente orar e dizer: Deus, olha, resiste o diabo aí por mim. Isso é uma tarefa nossa. Deus nos disse: vocês têm que resistir ao diabo. Não é Deus que vai vir aqui resistir ao diabo por nós. Não são os anjos que vão vir aqui para resistir ao diabo. Não adianta a gente orar: coloca os teus anjos aí, aqui num círculo de fogo em volta dessa igreja. Eu não entendo, tem alguns lugares que os pregadores começam a orar assim, né? Coloca um círculo de fogo em volta da tua igreja, porque o diabo fique aí a 300 quilômetros de distância daqui, que ele vá lá para o Pará, que ele vá lá para outros lugares da história, não é? Eu não sei por que eles só colocam em volta da reunião da igreja, não colocam um círculo de fogo no dia a dia das pessoas. Imaginou? Cada um de vocês com um círculo de fogo em volta, nunca mais o diabo chegaria perto de vocês. Besteira, não tem nada a ver com a Bíblia isso, e nada a ver com a verdade de Deus.
A verdade de Deus é que não adianta você colocar ciclo de fogo em lugar nenhum, e se você botar fogo vai se queimar. A verdade de Deus é que você deve resistir às trevas. E aí sim, Cristo te dá o poder para resistir ao diabo, e ele então fugir de você. A grande diferença entre antes de Cristo e depois de Cristo é que antes de Cristo não havia como resistir ao diabo, mas após Cristo, aí sim, vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a obra das trevas. Após Cristo e a vitória de Cristo na cruz, nós temos poder para resistir ao diabo na nossa vida. Então quero pensar esta noite com vocês alguns pontos, como resistir ao diabo. Primeiro, além de nos submetermos a Deus, para resistir ao diabo nós precisamos observar e aprender a observar de onde vem a oferta que nos é dada. Preste atenção, uma das estratégias de Satanás para derrubar as pessoas, ele não tem poder para derrubar as pessoas pela força, não porque sejamos mais fortes que ele, mas porque Cristo está conosco e nos deu poder. Então ele não tem poder para derrubar um cristão pela força, mas ele tem poder para ofertar à pessoa. Ele tem poder para trazer uma oferta a mim e a você, um pacotinho bonitinho, bem cheiroso, muito bem elaborado, e se nós aceitamos a oferta, então nós estamos cedendo à vontade dele. Vejam vocês que Adão e Eva sucumbiram à oferta da serpente, lá no Éden, quando a serpente chegou e disse: por que você não come do fruto dessa árvore aí, que é proibido? Por que você não come? Ela ofertou a Eva, e Eva então caiu na oferta da serpente. Mas Jesus, que Paulo chama de segundo Adão, Jesus veio, e Jesus se apegou àquilo que vinha do Pai. E quando o diabo lhe ofertou: por que você não transforma essas pedras em pães? Por que você não transforma as pedras em pães? Veja o que é interessante, porque a questão não é simplesmente discernir a coisa em si, a oferta em si, porque a oferta pode muito bem não levantar suspeitas. Qual seria o problema de Jesus transformar pedras em pães? Se você olhar para o Antigo Testamento, Moisés tinha feito água sair da rocha, Moisés tinha feito pão descer do céu pelo poder de Deus, Elias tinha feito o azeite da viúva multiplicar, proliferar, para não morrer de fome. Qual seria o problema de Jesus, estando com fome, transformar pedras em pães? A questão não estava na coisa em si que ele deveria fazer, mas a questão estava quem estava sugerindo aquilo que deveria ser feito. Preste atenção, Satanás muitas vezes não vem na sua vida dizendo para você: olha, acaba com a sua vida, isso aí. Raramente ele vai fazer isso. Ele não vai ofertar uma coisa para você que você vai identificar logo de cara o problema que aquilo vai trazer, não. E o problema muitas vezes nem é a oferta em si, mas é aquele que envia a oferta. O problema é você seguir a vontade dele. O problema é você fazer aquilo que Satanás quer que você faça, não importa o que é que ele vai dizer para você fazer. O problema é você seguir a oferta que ele está te dando. Por isso é necessário discernir de onde vem a oferta para nós. Pode ser uma oferta de emprego, de onde vem essa oferta? Pode ser uma oferta de casamento, de onde vem essa oferta? Pode ser uma oferta de um estudo, de onde vem essa oferta? Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. A gente come pão também, mas não é só de pão que viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A questão é a procedência.
Eu não quero o pão que vem da boca do diabo, eu quero a palavra que procede de Deus. Ainda que o diabo possa dizer coisas corretas. Lembra daquele caso do apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 16, quando eles estão em Filipos e tinha uma mulher escrava que tinha demônios sobre ela, e esses demônios faziam com que ela adivinhasse as coisas. E quando o apóstolo Paulo passou com os irmãos, aquela mulher começou a dizer: olha, estes homens de Deus são servos do Deus Altíssimo e anunciam para vocês o caminho da salvação. Olha que frase bonita, não é verdade? Ele disse alguma mentira? Ele disse alguma mentira nesse aspecto? Não. Ele disse a verdade nesse aspecto, embora ele é o pai da mentira, mas ele pode usar a verdade às vezes, como ele disse a verdade para Jesus em alguns aspectos. Então aqui ele está dizendo: olha, estes homens são servos do Deus Altíssimo, era verdade, e eles anunciam o caminho da salvação, era verdade. Mas Paulo não estava antenado simplesmente no tipo da oferta que chegava. Paulo estava antenado na procedência daquilo que vinha, e diz o texto que Paulo, ouvindo aquela mulher falar isso, virou para ela e repreendeu o demônio da vida dela, e o diabo sumiu. Vejam que é importante a gente estar antenado, ligado na procedência da coisa. Agora, como saber da onde vem a procedência? Se a coisa é bonita, se a coisa parece que está tudo certo, se está tudo bonito, se você olhando não tem nada de errado, você analisou, não tem nada de errado. Como saber a procedência? Daí é que está a dependência nossa de Deus, porque nós não temos como, humanamente falando, analisar as coisas simplesmente assim. Nós precisamos de estar ligados ao poder do Espírito Santo, para que o Espírito Santo de Deus, que é Senhor Todo-Poderoso, possa nos dizer: essa procedência, por mais que pareça correta, é maligna, rejeite em nome de Jesus. Então esse texto nos mostra que nós dependemos totalmente de Deus. Não é pela nossa cultura religiosa, intelectual, que a gente pode derrubar o diabo. Por mais que eu seja a favor da cultura, por mais que eu estude, que eu queira aprender cada vez mais, mas existem coisas que nós dependemos e sempre dependeremos totalmente do Senhor. Por isso nós precisamos estar ligados a Deus. Não é porque você tem 20 anos de crente que você já aprendeu a lidar com Satanás. Não é porque você já leu a Bíblia 10 vezes que você sabe exatamente de onde vêm todas as coisas. Tem coisas que têm uma aparência muito certa, mas a procedência é maligna, e isso só o Espírito Santo pode revelar ao teu coração. Por isso, para resistir ao diabo, eu preciso estar ligado no poder do Espírito Santo 24 horas, ligado ao Senhor Jesus. Eu preciso estar em comunhão com Cristo. Eu preciso ouvir a voz do Espírito no meu coração. Eu preciso estar em comunhão com o Espírito Santo, para que Ele me mostre: essa procedência não presta, caia fora disso, rejeite isso. Para resistir ao diabo, eu preciso estar ligado ao Espírito Santo. De onde vem a oferta? De onde vem a oferta? É muito importante. Segundo, para resistir ao diabo, preciso ter um espírito paciente. Preciso ter um espírito paciente. Em Lucas capítulo 4, verso 13, diz assim que, tendo terminado todas as tentações, ou seja, o diabo, terminado todas as tentações, vírgula, o diabo deixou a Jesus até ocasião oportuna. Vejam que aqui ele está lidando, não é comigo e com você, está lidando com o próprio Jesus, e ele tem a ousadia de tentar o próprio Jesus. E o texto diz assim, ó: não pense que é só aquela tentação que vocês viram lá quando Jesus estava jejuando 40 dias, 40 noites. Não pense que é só aquilo lá, não. Diz lá: quando terminou aquelas tentações, o diabo o deixou até, é um limitador, até a ocasião oportuna. Ou seja, ele voltou novamente para tentar Jesus. A Bíblia não fala,
Mas aqui, por esse texto, nós entendemos que houve outras ocasiões onde o diabo veio para tentar Jesus novamente. Então eu entendo com isso que o diabo é persistente nas tentativas de nos derrubar. Não pense que se você venceu uma tribulação, se você venceu uma tentação, que isso já pronto, acabou. Agora para o resto da minha vida eu vou ficar em paz, tranquilo, que agora só em 2049 que ele vem novamente. Nada, ele é persistente, ele persiste. O inimigo das nossas almas tentará vocês muitas vezes, e tentará destruir vocês muitas vezes, mas ele não terá êxito se vocês mantiverem-se persistentes nas obras que vocês estão fazendo para o Senhor Deus. Então muitas vezes o inimigo vem tentar destruir você e fazer com que você desanime, fazer com que você desista, fazer com que você pare aquilo que você está fazendo. É só você começar a trabalhar para o Senhor e você vai ver já os desânimos chegar. E você vai ver só que em vez de pessoas virem para ajudar, pessoas vêm para atrapalhar, pessoas vêm para falar contra, pessoas vêm para falar mal daquilo que você está fazendo, pessoas vêm para criticar aquilo que você está fazendo, e não é uma crítica positiva muitas vezes é uma crítica negativa. É só você começar a viver para Jesus, você vai ver que a família muitas vezes levanta contra você, os amigos levantam contra você, para que você desista daquilo que está fazendo. É só começar e você vai ter uma série de tribulações para desistir, porque o diabo trabalha dessa forma. Ele tenta desanimar você, ele tenta fazer você desistir. Como via de regra, o ser humano é muito desanimado. Como via de regra, o brasileiro desiste muito rápido daquilo que começa a fazer. Ele não tem muito trabalho para derrubar as pessoas, ele não tem muito trabalho para impedir as pessoas a fazer o trabalho que estavam fazendo, porque começou a dar um probleminha, a pessoa já pensa em desistir. Eu vou começar um grupo agora de oração, e aí, primeira semana, 15 pessoas na oração, segunda semana, 5, terceira semana, eu já vou começar a desistir, hein? Os irmãos não... começa a fazer um trabalho na obra, de repente vem a primeira crítica, ao invés de vir um elogio, vem a crítica. Irmãos, se não tiver um elogio para fazer, não fale nada, a não ser que for uma crítica para ajudar a pessoa, a não ser que for uma forma de construir a pessoa. Mas tem gente que não faz nada, e quando o outro está fazendo, vai criticar ainda o que o outro está fazendo. A Bíblia diz: não dê lugar ao diabo, não deis lugar ao diabo, e não está falando para prostitutas, não está falando para drogados, isso está falando também para a igreja. Não deis lugar ao diabo. Tem mulher que dá lugar ao diabo dentro de casa e inferniza a cabeça do marido. Tem marido que dá lugar ao diabo dentro de casa e transforma a família no inferno dentro da sua própria casa. Não deis lugar ao diabo. Tem gente que diz: agora eu vou começar a orar, mas aí vem os filhos, aí vem as tribulações do dia a dia, aí vem os problemas. O inimigo está tentando fazer você desanimar. Você precisa ser persistente para resistir o diabo. Você vai conseguir resistir se você tiver um coração persistente. Persista naquilo que você está fazendo para o Senhor, persista naquilo que Deus te chamou para fazer. Não pare, não volte atrás, pelo contrário, Jesus diz: aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino dos céus. Então, se você lançou a mão ao arado, meu irmão, não desista em nome de Jesus. Ainda que venham as tribulações e as lutas, não desista em nome de Jesus. Amém, irmãos? Ele vai tentar fazer você desistir, hein? Principalmente se você estiver certo, principalmente se você estiver fazendo a coisa certa. Ele vai lutar para fazer você parar, ele vai lutar para você desanimar, ele vai lutar para que isso aconteça. E Deus permite, porque Deus precisa forjar o nosso caráter na persistência. Aquele que perseverar até o fim será salvo. A persistência faz parte da obra do Senhor. É preciso persistir. É preciso persistir. Para resistir ao diabo, precisamos ter um coração persistente. Mas além disso, para resistir ao diabo, é preciso ser cheio do Espírito Santo. É preciso ser cheio do Espírito Santo. Uns homens foram tentar expulsar uns demônios lá no livro de Atos,
mas eles não eram cheios do Espírito Santo, eles não viviam a palavra de Deus. Eles foram expulsar os demônios assim, ó: em nome do Jesus a quem Paulo prega, eu digo que vocês saiam. O que aconteceu? Vocês sabem da história. Tomaram uma surra e saíram pelado, foram embora. O diabo arrancou até a roupa deles. Por quê? Porque não eram cheios do Espírito Santo. Não é em nome do Jesus a quem o outro prega, que eu ouvi falar do meu pai, da minha avó, da minha tia. Não é em nome desse Jesus. É em nome do Jesus que eu conheço, do Senhor da minha vida, daquele que mora em mim. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis com vinho, em que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. O contrário à embriaguez deste mundo é o enchimento do Espírito. Para resistir ao diabo, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo precisa revelar para nós as estratégias dele, e nós dependemos do Espírito Santo para inteiramente de Cristo. Dependemos do Espírito Santo para saber lidar com as forças sobrenaturais. Então, para resistir ao diabo, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Se não formos cheios do Espírito Santo, agora, tem gente que quer ser cheio do Espírito Santo, irmãos. Tem gente que quer ser cheia do Espírito Santo, mas vive a vida inteira fofocando, vive a vida inteira falando mal dos outros, vive a vida inteira bravo, revoltado com um, nervoso com o outro, brigado com não sei quem. Como é que se enche do Espírito Santo? Como é que se enche do Espírito Santo um cristão que vive falando mal dos outros? Como é que se enche do Espírito Santo um cristão que vive de mal de todo mundo? Olha, não fala com aquele ali, cuidado que ela é um cactus, chegou perto já espinha na hora. Como é que pode ser cheio? Não, é o meu gênio. É o gênio nada, é falta de poder de Deus na vida, é falta da graça do Espírito no coração. Não, ele tem um gênio forte. Tem um gênio forte? Então usa essa força para pregar o Evangelho, não para machucar pessoas. Tem um gênio forte e por isso machuca todo mundo, dá patada em todo mundo, todo momento, briga com todo mundo, xinga todo mundo, fica de mal com todo mundo, não conversa com ninguém da igreja. Como pode se encher do Espírito Santo assim? Enchei-vos do Espírito Santo, deixa a palavra de Deus entrar no coração, abraça a humildade, o amor ao próximo, vive na companhia de Jesus e serás cheios do Espírito Santo, aleluia. Para resistir ao diabo precisa ser cheio do Espírito Santo. Não é cheio de maledicência, é cheio do Espírito Santo. Não é cheio de cobiça de coisas materiais, é cheio do Espírito Santo. São coisas muito diferentes e antagônicas. Para resistir ao diabo eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Mas também para resistir ao diabo eu preciso conhecer e praticar a palavra de Deus. Preciso conhecer e praticar a palavra de Deus. Quando conhecemos e praticamos a palavra, então estamos no caminho. Tem muita gente que não conhece a palavra, não conhece, não estuda, não lê, não presta atenção, não ouve, não conhece a palavra. E se não conhece, como é que vai praticar a palavra? É preciso conhecer, porque uma das estratégias de Satanás é torcer a palavra. Quando você conhece a palavra, percebe quando ele está torcendo a palavra. Em Gênesis capítulo 3, verso 1, Satanás já veio para Eva e o primeiro contato que ele tem com o ser humano, ele já vem torcendo a palavra. Deus tinha dito, olha, coma de todo o fruto da árvore, mas não coma desse fruto da árvore. Satanás chegou para Eva e disse assim, como é que Deus disse, não coma de nenhum fruto da árvore? Ele já vem torcendo aquilo que Deus fala. Por isso é necessário você conhecer a palavra para não ser enganado. Tem muita gente que fica pensando, meu Deus, como é que eu caí nessa? Como é que eu fui entrar naquela igreja? Como é que eu fui me relacionar com aquela igreja? De repente descobri que estavam falando um monte de mentiras. Como é que eu entrei nessa? Sabe como entrou? Não conhece a palavra. A palavra está aqui, não adianta ficar orando para que um anjo venha colocar a palavra dentro da minha cabeça. Ele não vai colocar. Não adianta ficar orando para que o Espírito Santo coloque a palavra na minha cabeça, se eu não leio a palavra, se eu não estudo a palavra. A palavra está na vossa mão. E deve estar também no vosso coração, na vossa mente, na prática de vida de cada um de vós. Vocês estão aqui ouvindo a palavra, eu estou ouvindo a palavra, mas não adianta nada se eu ouvir a palavra e não praticar a palavra na minha vida. Ela precisa estar em mim e eu preciso estar nela. A palavra precisa fluir através de mim e eu preciso praticar o que a palavra diz que eu devo praticar. Então, para resistir ao diabo, eu tenho que conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, a revelação de Deus para mim.
para que eu não seja enganado pelo diabo, porque ele usa a própria Bíblia. Lembre que quando foi tentar Jesus, Satanás utilizou a própria Bíblia para tentar Jesus, e disse: olha, está escrito lá, se você for cair, os anjos vão te pegar, então se joga daqui de cima a baixo, para que os anjos peguem você no colo, e você não morra. Ele usou a própria Bíblia, porque Satanás usa a Bíblia. Tem gente que acha que falou em Bíblia, o Satanás está longe. Mentira! Falou em Bíblia, aí muitas vezes ele está perto. Tem gente que fala aqui, ó, não, pastor fulano de tal citou o versículo bíblico. Ora, citar versículo bíblico, Satanás também citou para Jesus. Precisa entender se aquilo que foi citado está corretamente citado, dentro do contexto, corretamente interpretado, de acordo com o espírito da palavra, de acordo com a revelação da palavra, porque o que mais tem é ensino da palavra torcido, distorcido e errado, enganando as pessoas. Nós estamos vivendo num mundo em que cada vez mais as pessoas estão pegando asco de estar no meio da igreja, na reunião dos irmãos, estão abandonando, por quê? Porque foram enganados, porque pessoas torceram a palavra e pregaram mentiras, e isso gerou frustração no coração das pessoas, porque elas ouviram que Deus vai dar isso, aquilo para elas, que Deus nunca vai deixar ela ficar doente na vida, ouviram um monte de coisas que Deus nunca disse, e aí depois se frustraram e abandonaram o Evangelho de Cristo Jesus, que nunca nem conheceram. Então precisamos conhecer a palavra para não sermos enganados. Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras, falou isso para os fariseus, para os saduceus. Então é importante que nós aprendamos a palavra. Palavra precisa ser lida, palavra precisa ser meditada, palavra precisa ser estudada, palavra precisa ser praticada na vida. E isso é uma tarefa de cada um de nós. Nós estamos aqui reunidos aprendendo a palavra, eu também estou aprendendo, mas eu devo praticá-la na minha vida. Eu devo aprender cada vez mais para não ser enganado, e Deus não vai mandar um anjo aqui para dizer: olha, você está sendo enganado. Ele já deixou escrito na palavra a vontade dele. Cabe a nós lermos, estudarmos e praticarmos essa palavra. Para resistir ao diabo, eu preciso conhecer e praticar a palavra de Deus. Amém, irmãos? Para resistir ao diabo, também preciso ter vida de oração. Vida de oração. Oração se tornou uma coisa, hoje em dia, assim, raríssimo, da raridade da raridade. Por quê? Porque a nossa sociedade é muito corrida. A nossa vida é corrida. A gente acorda de manhã, tem um monte de coisa para fazer, filho para levar na escola, volta, coisa para fazer para lá e para cá, esse serviço das 8 da manhã às 6 da tarde, chega em casa, tem que limpar a casa, tem que fazer janta, tem que fazer isso, tem que tomar banho, quando vai, daqui a pouco já está morto, cansado e já dorme, já no outro dia de novo. A nossa vida é uma correria. E sabe o que essa correria tem feito com a gente? Tem privado a gente de viver, tem privado a gente da qualidade da vida, tem privado a gente de ter prazer na vida, tem privado a gente de ter vida espiritual. Precisamos levar vida de oração, irmãos. Eu não sei a hora que você vai orar, eu não sei como é que é o seu ritmo de vida, eu não sei como é que é o seu esquema de vida, como é que você trabalha no dia a dia, o seu itinerário, mas eu sei de uma coisa: eu e você precisamos tirar tempo de oração, precisamos orar. Precisamos orar no carro, dirigindo, quando estamos no trânsito, sem deixar de prestar atenção no trânsito. Vai fechar o olho para orar e bater o carro. Precisamos orar de olho aberto quando estivermos dirigindo o carro. Precisamos orar enquanto estamos trabalhando. Precisamos orar na nossa casa. Precisamos orar quando vamos dormir. Precisamos orar agradecendo ao Senhor quando estamos levando nossos filhos na escola. Precisamos desenvolver vida de oração, porque a Bíblia diz: orai sem cessar. Precisamos de vida de oração. Para resistir ao diabo, precisamos de oração na nossa vida, porque senão nós somos enganados facilmente. Não pensem que somos tão inteligentes. Nós temos apenas 20, 30, 40, 50, 60 anos, 70 anos de vida. O diabo só que está com o ser humano é mais ou menos uns 10 mil anos lidando com o ser humano. Então não adianta que você não vai conseguir ser mais esperto de alguém que está convivendo há no mínimo 10 mil anos com o ser humano, que sabe como o ser humano pensa, como o ser humano faz, como o ser humano age. Então como é que você vai ganhar essa batalha? Você vai ganhar em oração.
porque aí Deus vai te dar discernimento, porque aí você vai estar em comunhão na oração, em comunhão com o Senhor, você vai estar em diálogo, porque oração é diálogo, diálogo com o Espírito, diálogo, você vai perceber aonde estão as estratégias de Satanás. Para resistir ao diabo precisa ter vida de oração. Eu não estou pregando aqui uma religiosidade, que você tem que passar 3 horas todo dia ajoelhado lá na beira da sua cama, não é disso que eu estou falando. É bom se você tiver um período durante o dia, seja lá quanto tempo for, mas é importante viver em oração, é importante viver orando, viver buscando ao Senhor. Está na rua, esteja orando em mente, você não precisa estar falando, Senhor da glória no meio da rua, não é para você falar isso aí, senão você vai ser internado no hospital de louco, mas esteja orando em mente, no teu coração, na tua vida, esteja orando todo momento. A hora que for seus filhos dormir, ore pelos seus filhos, ore pela sua esposa, ore pelo seu marido, ore por eles, ore pelo pastor da igreja, ore pelos membros, ore por todos, orai uns pelos outros, é bíblico, nós temos que orar uns pelos outros, temos que orar, ore pelos irmãos. Então precisamos de vida de oração, vida de oração, vida de oração. Sem vida de oração não tem como resistir Satanás. Vida de oração. Aliás, os discípulos não conseguiram expulsar um demônio, e Jesus diz: esse demônio só sai com oração. Precisa de oração, muita oração. Para resistir ao diabo precisamos de vida de oração, mas também para resistir ao diabo nós precisamos nos apropriarmos do poder que Jesus nos deu. Precisamos nos apropriar do poder que Jesus nos deu. Jesus disse em Lucas, capítulo 10, verso 19: eu lhes dei autoridade, eu lhes dei poder para pisarem sobre cobras e escorpiões. Presta atenção, essa cobra e escorpião não é fazer igual alguns estão fazendo por aí em nome da religião, pegando aí uma víbora e pisando, não é disso que Jesus está falando. Não é desse tipo de cobras e escorpiões que ele está falando. Ele está falando de poderes da malignidade. Malignidade não significa que se um dia você for picado uma cobra, Deus não possa te livrar, igual livrou Paulo da morte. Mas aqui ele está falando das forças das trevas. Olha, pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Então quem dá autoridade para você sobre o diabo não é o pastor. Quem dá autoridade para você sobre o diabo não é a religião, não é a igreja, não é a denominação. Quem dá autoridade para você sobre o diabo é o próprio Senhor Jesus, aleluia. Nós temos autoridade sobre Satanás, não para brincar com ele, mas para expulsá-lo, para resistir às ofertas dele, para dizer não a Satanás e ser vitorioso em nome de Jesus, aleluia. Temos autoridade, quem dá autoridade é o Senhor Jesus, e a Jesus foi dado um nome que é acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Ou seja, até mesmo Satanás terá que dobrar os joelhos diante de Jesus, porque o nosso Jesus é vencedor, aleluia. Até os demônios estremecem diante de Jesus, porque o nosso Jesus é poderoso. E esse Jesus poderoso deu autoridade para você pisar serpentes e escorpiões, e o diabo não tem poder para te destruir. Ele tem poder para te ofertar, mas não tem poder para destruir a tua vida, se você estiver debaixo da graça de Deus e do poder de Deus. Jesus te deu o poder, precisa se apropriar desse poder. Como é que eu faço, pastor? Entenda que isso é para você, pegue isso para você, isso é para mim. Nem precisa chamar o pastor quando tiver negócio de demônio, você mesmo tem poder. Já diga, já sai em nome de Jesus, acabou. Você perceber que a mulher está muito exaltada dentro de casa, já diga no cantinho, sai em nome de Jesus. Brincadeira. Você tem poder. Quando você perceber a influência na vida do irmão, diga, repreenda. Em último lugar,
Como é que se resiste ao diabo? Se resiste ao diabo fugindo da aparência do mal. Tem gente que quer resistir ao diabo, mas não foge das coisas erradas. Presta atenção, não é nem o mal ainda, mas é a aparência do mal. Cheirou coisa errada, foge. Foge. 1 Tessalonicenses 5:22 diz: fugir da aparência do mal. Presta atenção, esse texto não é assim, foge do que as pessoas podem pensar mal de você, não é dessa aparência do mal. Não, eu não posso estar na igreja porque as pessoas vão achar a aparência do mal. Não, não é disso que está falando. Foge daquilo que você percebe. Você nem constatou ainda se é mal realmente, mas você já percebeu um cheiro maligno. Foge disso. Quanto mais cheio do Espírito você está, mais fácil, perceptível você está de pegar as coisas más. Conheceu um rapaz bonito, elegante, igual o Luiz Fernando assim, bonito, elegante, uma barba ruiva, só que não agora igual o Luiz Fernando, mas que maltrata a mãe, foge da aparência do mal, não presta para você, pode correr. Pode correr. Corre, mas corre longe, corre longe. Começa a correr agora e só para amanhã, de longe, distância. Porque se ele tratou mal a mãe, vai tratar mal você. Não pensa que, não, você é meu amor, querido do meu coração, te amo, lindo. Foge. Conheceu uma moça linda, corpo escultural, levanta todos os pesos lá na academia do Júnior, forte, bonita, escultural, sem barriga, cabelo impecável, mas trata o pai com indiferença, foge da aparência do mal. Mas eu não vi o chifre nela, não precisa ver. Mas eu não vi o tridente, não precisa ver, é só aparência, Deus já está mostrando, não serve para você, foge, porque ela vai tratar você mal. O diabo não vai aparecer com 2 chifres e um tridente para você. Foge. Alguém te ofereceu um emprego, mas é um emprego assim que você tem uma coisinha que não é que seja errado, não é bem certo, mas também não é que seja errado. Foge, aparência do mal, foge, não presta para você, não presta, porque não tem meio certo, ou é certo ou é errado. Isso aqui não está errado, mas também não está certo, mas não está certo, mas também não está errado, é o que então? É errado. Foge da aparência do mal. Não adianta as pessoas, tem gente que quer resistir o diabo, mas olha, o diabo está lá, a oferta do diabo está lá, e ele vai, e ele fica olhando, e ele pega na mão, e ele acha bonito, ele toma um pouquinho, e foge da aparência do mal. Foge. Se cheira coisa ruim, sai fora, põe para o outro lado. Fugir da aparência do mal. Não tem como, se nós brincarmos com as coisas do inimigo, uma hora ou outra ele vai nos levar ao buraco. Não tem como. Percebeu coisa errada, vai para outro canto, sai fora. Foge. Moços e moças que estão namorando, foge da aparência do mal. Pensa que vai dar certo ficar sozinho. O pai e a mãe foi viajar, deixou a casa livre, sozinho os dois, está ali, não, vamos ficar assistindo um filme, ficar assistindo um filme os dois à noite, sozinho, portas fechadas. Irmãos, tem gente que abraça a tentação, depois fala, sai em nome de Jesus, aí não dá mais, foge da aparência do mal. Não pense que se você vai até a ponta do abismo, você vai conseguir voltar depois. Se você percebe o abismo lá, já vai embora antes. Não espere chegar até a beira do precipício para depois tentar retornar.
Se sem querer você se vê numa beira do precipício, Deus vai te dar força para sair. Mas se você mesmo, por vontade própria, vai caminhando em direção ao precipício, muito provavelmente você vai cair nele. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, mas tem que ter sabedoria, irmãos. Tem que ter sabedoria para lidar com essa situação. Por isso Paulo diz: não ignoreis as estratégias de Satanás. Ele não está aqui para brincar com vocês. Ele não está aqui para jogar cartas com vocês. Ele não está aqui para fumar um baseado. Não, não. Ele está aqui para destruir. A função dele é derrubar, é destruir, é pisar, é acabar com a vida daquele que quer servir ao Senhor Jesus, porque ele odeia aqueles que amam a Cristo Jesus. Mas nós não estamos nem aí com o ódio dele, porque nós somos de Cristo Jesus, que nos comprou e nos lavou com o seu sangue, e nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões. Aleluia! A pregação dessa noite não é para você ficar aí para casa com medo. E agora, meu Deus, e agora que eu faço a minha vida? Não, não é para você ficar com medo. Você tem autoridade e poder em nome de Jesus. A pregação dessa noite é para você ficar alerta, porque a estratégia é muito astuta. É muito astuta. Eu fiquei imaginando, por que Paulo repreendeu aquela mulher que dizia: esses são servos do Deus Altíssimo e pregam o caminho da salvação. Talvez se fosse eu, naquele momento ia pensar: puxa, até as trevas estão ajudando a pregar o Evangelho agora, graças a Deus. Paulo notou a estratégia, a procedência, a malignidade da procedência e repreendeu. Preste atenção, a astúcia é muito profunda. Alguém diria: não, se fosse o diabo ia falar mal, como é que vai falar bem dos evangélicos? Se fosse o diabo ia falar mal de Paulo. Como é que está falando bem? Como é que pode ser o diabo? Exatamente. Ele é muito astuto. Muito astuto. Então, para resistir ao diabo, nós precisamos observar de onde vem a oferta. Precisamos ter um espírito paciente, um coração paciente, paciência, persistência naquilo que você faz para o Senhor. Para resistir ao diabo é preciso ser cheio do Espírito Santo, do poder de Deus. Para resistir ao diabo é preciso conhecer a palavra de Deus e praticar a palavra para não ser enganado por ele. Para resistir ao diabo é preciso ter vida de oração. Vida de oração, orai sem cessar. Para resistir ao diabo precisamos nos apropriar do poder que Jesus nos deu. E precisamos fugir da aparência do mal. Tudo isso com a chave da humildade. A vitória é nossa em nome de Jesus. Vamos ficar em pé para orarmos.